Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso PIB Talk. Antes de darmos continuidade, eu já peço para você seguir, curtir e compartilhar a nossa PIB nas mídias sociais. No episódio de hoje, estamos dando continuidade ao tema O que é ser uma igreja acolhedora. Antes de mais nada, quero me apresentar novamente. Eu sou Cristiano, sou um dos pastores do colegiado da PIB e eu tenho a alegria de estar comigo hoje aqui dois grandes amigos e irmãos, Pastor Rodrigo e Pastor Jean. Sejam bem-vindos. Em continuidade ao que nós já estamos trabalhando, o que é ser uma igreja acolhedora, nós temos como princípio na nossa igreja reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. Defina melhor para quem está nos ouvindo como é esse processo de reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. Pastor Rodrigo. Eu creio que a igreja tem uma missão, que se fundamenta em dois princípios claros, Nós temos que... A Bíblia fala que nós somos... temos o Ministério da Reconciliação. O que significa isso? Nós andávamos rebeldes a Deus, sem conhecimento de Deus, Inimigos de Deus, a Bíblia usa essas expressões, Não tínhamos relacionamento ou conhecimento de Deus, Então, um dos princípios do Evangelho é aproximar as pessoas de Deus, é trazer as pessoas ao conhecimento do Evangelho, é trazer as pessoas para um relacionamento com Deus. Isso foi feito na cruz do Calvário. Cristo estava reconciliando, as pessoas, com Deus, com o Pai ali na cruz, gerando esse perdão dos pecados para que as pessoas pudessem novamente se aproximar de Deus e ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento, como qualquer outro, falando da segunda parte do princípio aí, o relacionamento ele tem que ser crescente, esse relacionamento tem que continuar. E pelo processo de discipulado, pelo processo de seguir Jesus, pelo processo de cada vez mais ser transformado, amadurecer, Então a gente tem dois princípios. A gente tem que aproximar as pessoas de Deus, que é a pregação do Evangelho, fazer com que elas conheçam a Deus, sejam reconciliadas com Deus, e a partir do momento que elas são reconciliadas com Deus, elas possam continuar esse processo de crescimento. Então, é um grande desafio para nós como igreja, mas é a missão que a igreja tem, de fazer discípulos, trazer pessoas e fazer discípulos, que elas continuem se parecendo cada vez mais com Jesus. Pastor Jean, dentro do que o pastor Rodrigo disse, o que seria o discipulado? O que é, para quem está nos ouvindo, esse processo discipulado que a gente destaca tanto, que é essencial aí para um crescimento constante? O convite que Jesus nos faz é siga-me. Essa é a ideia por trás do discipulado, é seguir Jesus. E à medida que a gente segue Jesus, aprendendo o que ele nos ensinou, colocando em prática esses ensinamentos, você convida outras pessoas também. Então, o objetivo do discipulado é esse, é caminhar seguindo os passos de Jesus, aprendendo com ele, aprendendo na palavra, o que ele nos deixou, e praticando isso, de modo que a nossa vida seja transformada. E a nossa vida passe a ser esse convite também, que as pessoas olhem para a gente assim, cara, você é uma pessoa triste, e agora você está diferente, você tem alegria, a gente vê esperança no teu olhar, o que aconteceu? Esse acho que é o melhor evangelismo, é o melhor convite que se faz, as pessoas verem na nossa vida mudança e transformação, que acontece quando a gente segue Jesus. Então, isso passa a ser esse convite informal para todo mundo. Eu quero que você... Isso que você tem. Que a nossa vida seja assim. Discipulado é isso. É seguir a Cristo e convidar outros a seguir também. E toda a igreja tem esse princípio, porque eu vejo que os cristãos mais antigos, vamos chamar assim, muitos deles parece que têm a sua vida espiritual ali, o seu crescimento estagnado. Parece que teve um encontro, foi alcançado pela graça, reconhece isso, mas... Se acomodaram. Você não vê exatamente, se acomodado. Parece que já vira ir ao culto, parece muito mais um rito, uma obrigação do que realmente uma necessidade ali espiritual. Qual é o desafio da igreja para que aqueles que estão ali participem de fato de um processo e continuem dia a dia crescendo
dia a dia gerando novos frutos, dia a dia florescendo mais ainda essa graça maravilhosa? Historicamente foi criado, no meu ponto de vista, né? Foi criado na igreja uma cultura de salvação. Preciso levar alguém, preciso que aquele meu amigo seja salvo. Então, pregar o evangelho é isso. Eu vou lá, falo para ele, você tem que ir lá na igreja aceitar Jesus. E fazer parte da igreja. Agora você é cristão. Agora você vai nos cultos todos os domingos, você não pode faltar. E isso virou isso virou um cristianismo, né? Basicamente falando, historicamente falando. Essa cultura de salvação. Aceitou Jesus. Estou salvo. Aí continua vivendo a vida do jeito que vive. Dia de semana... continua brigando com a esposa, continua brigando com os filhos, continua promovendo um monte de arruaça aí, vive conforme vivia antigamente, mas agora ele aceitou Jesus. Então se criou essa cultura dentro da igreja. Agora estou indo na igreja, estou até lendo a Bíblia agora. Mudei a minha vida. Não, mas isso não é discipulado, isso não é evangelho de Jesus. Essa cultura não existe na Bíblia, não foi ensinado por Jesus. Esse talvez seja o primeiro processo. Aqui a gente fala de acolhimento, a gente falou muito de acolhimento, estamos continuando a falar sobre isso. Trazer essa pessoa, aproximar essa pessoa, fazer com que ela entenda o evangelho, fazer com que realmente ela tenha esse processo de conversão, né? Como a gente usa na prática, o aceitar Jesus, né? Que eu sou um pouco crítico dessa frase como um todo, né? Acho que somos nós que somos aceitos, né? Não nós que aceitamos ele, né? Na prática deveria ser dessa forma, mas tem uma continuidade. E aí, isso tem que ter uma continuidade. Isso é o discipulado. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Jesus não mandou a gente fazer pessoas que o aceitem. Não, mas Jesus falou, vão e façam discípulos de todas as nações. Discípulo é caminhar junto, discípulo é se preocupar com a pessoa, discípulo é fazer um processo de crescimento, a pessoa passar por uma experiência de crescimento, de mudança, de radical. A pessoa, ela vai mudando. Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Né? Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Agora, trabalhe para poder ajudar as pessoas que necessitam. Então, há uma mudança de vida. Discipulado é isso. Então, o cristianismo verdadeiro passa por esses dois processos. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que Cristo fez por mim na cruz e abriu um espaço para ter esse relacionamento com Deus, mas também abriu um espaço para ter uma mudança. Agora eu sou cheio do Espírito Santo, tenho que deixar o Espírito Santo transformar a minha vida processualmente e gerando fruto na minha vida. Então, é isso o evangelho, né? Então, reconciliar pessoas e para um relacionamento crescente passa por tudo isso, passa por esse processo inteiro. Então, a visão da igreja, tudo que a gente faz na igreja, o porquê da igreja existir, né, tem que ser isso. Tem que promover as duas coisas. Tem que promover o evangelismo e, ao mesmo tempo, promover o crescimento da pessoa. Então, esse é o processo de discipulado que Jesus fala. Pastor Jean, esse chamado é para todo cristão? De ser um discípulo e ajudar também no processo de discipulado dos novos na fé? O chamado é para todos. E isso que você falou, né, na questão da estagnação, né, estagnação espiritual, isso acontece. Infelizmente, é natural, é humano isso. A pessoa se acomoda, né? E como o pastor Rodrigo comentou também, existe essa cultura, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu não roubo, tá tudo ok. Isso é ser crente. Tá totalmente equivocado. Não é só esses aspectos, né, morais ou éticos. Isso é vida espiritual. Né? E vida é contínua. Nós estamos aqui porque nos alimentamos, dormimos, temos um cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Isso é contínuo. Não é eu fiz isso há 10 anos atrás e tá bom. Não, isso é contínuo. Para mim, manter a vida é assim. A vida espiritual, da mesma maneira, é algo contínuo. Eu tenho que estar sempre em busca. Existe, às vezes, esse pensamento. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu conheço esse versículo que você está lendo para mim. Cara, não importa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Toda vez que eu ler, se eu ler com vontade, se eu observar mesmo, eu vou aprender algo novo. Algo novo vai ser trabalhado na minha vida. Por mais que eu conheça esse texto milhares de vezes, algo diferente Deus está querendo fazer, Deus está querendo trabalhar. É inesgotável. A palavra de Deus. Uma palavra que atualiza na nossa vida diariamente, mesmo após aí mais de 2000 anos, né? Sim. Quando alguém me fala assim, eu conheço esse versículo que está falando aí, conheço muito bem, já li várias vezes. Eu gosto sempre de como Jesus fazia. Né? Eu acho que Jesus... muito bem que tu conhece. Melhor seria se tu não conhecesse. Porque se você conhece e não pratica, você é imprudente.
Pior ainda. É pior ainda. É pior do que o não crente. Porque se você conhece e não vive, que discípulo você é? Essa própria palavra, né? Eu conheço. Isso é muito forte. A pessoa não tem ideia. Ela não tem ideia da profundidade da Escritura. Ninguém pode dizer, eu conheço isso. Só o autor. É verdade. Só Cristo pode dizer, eu conheço a profundidade da Escritura. Nós nunca vamos conhecer a profundidade toda da Escritura. Ela sempre vai falar algo novo com a gente. Sempre vai ensinar algo novo para nós. E a palavra diz, né, que o Espírito Santo sempre traria à nossa memória uma passagem bíblica, algo que a gente já tenha lido. E essa leitura constante, além de nos alimentar e sempre se renovar, às vezes nesse momento que o Espírito Santo está falando contigo, ele vai trazer várias passagens diferentes para trazer um entendimento novo, né, para aquele momento. Sim. Então a leitura constante nos permite ao Espírito Santo nos trazer essas informações à memória, né? Ele vai trazer a memória, ele vai fazer você lembrar, mas tem que estar lá. Exatamente. O discipulado ajuda nisso. A Escritura é o material de construção da nossa vida. O Espírito Santo vai ser o mestre de obras, o empreiteiro, ele vai fazer a obra. Mas ele precisa do material. Esse material tem que estar na gente. Tem que estar ali dentro de nós. Nós temos que ter constantemente acesso a isso. Buscar isso vai ser usado para buscar essa transformação, permitir que isso aconteça também, né? Falando da prática, nós estamos falando muito da prática também, não só do conhecimento, mas da prática. Entra nesse processo também, né? Nós estamos falando de igreja acolhedora, desde o início, né? Desde a ideia do convite para a pessoa. Vamos lá, vamos na igreja, estou te convidando, você vai ser bem-vindo lá. E aí todo o processo de receber bem a pessoa, todo o processo de fazer com que a pessoa se sinta à vontade, se sinta bem, né? Todo o processo do culto ser um culto mais atraente, que faça com que a pessoa... Opa, alguma coisa está me preparando para algo mais, né? E aí, chegar no confronto da palavra, tudo faz parte de um processo de reconciliação, mas também já faz parte de um processo de crescimento. A pessoa já vai entendendo. E aí ela vai olhando para os outros irmãos, as outras pessoas que estão ali. Ela é um visitante, ela está olhando para outras pessoas, ela vai percebendo isso aí. Por exemplo, tudo que o pastor está falando lá, eles estão vivendo aqui. Eles fazem isso, né? Por quê? Porque são pessoas que estão em processo de discipulado, estão pessoas em processo de crescimento. Né? Que seria o contrário, que geralmente é quando a igreja não é acolhedora. Não, calma aí, pastor. Mas a Bíblia fala isso, e a pessoa está lá apontando o dedo para mim. Já na recepção, já não tem aquele processo de reconciliação, nem de discipulado, porque ao invés de eu ser bem-vindo, para de alguma forma o Espírito Santo começar já a atuar na minha vida, eu estou sendo julgado. E geralmente quem julga é a pessoa que não vive o Evangelho. Porque se vivesse o Evangelho, não julgaria, né? E aí, entendendo, né? Que não estou dizendo que a gente não deve julgar, né? A Bíblia fala que a gente deve julgar. Julgar sem sentido, né? Julgar para menosprezar a pessoa, para afastar a pessoa, né? Ou para condenar a pessoa sem dar a oportunidade dessa pessoa ser transformada, né? Sempre falo que quando a gente reconhece, né, Jesus como suficiente Salvador, quando há de fato ali um arrependimento, é diferente o confronto de Jesus e o confronto humano, né? Deus não nos... Quando você vê ali toda os seus maus caminhos, toda a sujeira que havia na sua vida e é confrontado por Jesus, não é para acusar, não é para te deixar mal, não é para te trazer depressão, mas é para te trazer para a luz, para a vida, né? Você era assim, mas eu tenho um caminho muito mais valoroso para você, eu tenho um caminho muito mais rico, muito mais próspero. E é diferente do que uma pessoa simplesmente olhar e falar, você é um pecador, você é um errado. É a palavra que nos confronta, como você já As palavras de Jesus emitem esperança, oportunidade, mudança, transformação, crescimento, amadurecimento, aproximação. As palavras de Jesus são então as pessoas, é tudo que as pessoas precisam. É tudo que as pessoas querem. Palavras de vida, né? Palavras de vida. A dificuldade é, o pastor Rodrigo falou, né? As pessoas julgam e condenam. Jesus deixava isso para a Escritura. Quem condena vocês é a Escritura. Jesus abria a porta para eles. A palavra de Deus diz isso. Siga, viva isso. É um convite, não uma condenação, um muro, uma porta fechada.
dizendo, não, vocês não têm esperança, você está... Não, é um convite, é um chamado, né? E Jesus joga isso para a nossa consciência, para que a nossa consciência nos julgue se a gente está vivendo aquilo, se aquilo é verdade para a gente ou não. Então, essa é a grande diferença, né? Entre o Evangelho de Jesus ou qualquer outra coisa que você pense na vida. Qualquer outra coisa que a humanidade criou são regras, são leis. Siga isso daqui, obedeça isso aqui, submeta isso aqui. Senão você vai... O Espírito Santo nos convence, né? Do pecado e do juízo, né? Algo que... Sim. É um convencimento, não é ninguém que vai nos convencer. Né? É o agir de Deus. É entre você e Deus. É entre você. É a sua consciência que vai dizer... Né? O convite de Jesus é esse. Olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Paulo escreve sobre isso. A lei de ouro, né, do Evangelho. Né? Mas como assim? Eu preciso saber o que convém. Eu preciso julgar isso. Então, é um trabalho entre eu e Deus. Não é alguém que vai dizer para mim, não, você não. Você está errado, você está condenado. Todos nós estamos, se pensarmos assim. Então, a grande questão da salvação, da reconciliação, acontece no coração de cada um. É entre você e Deus. Muito bom. Nós temos como um princípio que nos norteia aí no nosso dia a dia, né? Sermos uma igreja bíblica, simples e contemporânea. Então, quero trabalhar agora o que é ser uma igreja bíblica. Começando com o pastor Rodrigo. Ele olhou para um, olhou para o outro. Já é uma expectativa aqui. Igreja bíblica não é uma igreja que pega a Bíblia, abre, vou ler um versículo, né? E vou pregar e falar o que eu quiser. Aquela pregação, aquele sermão que o cara nunca mais volta pro sermão, né? Nunca mais volta para... A gente fica assim pensando, mas como é que ele vai voltar para a origem? Fica ouvindo, não, tá desenvolvendo o que ele tá contando ali? Porque ele lê uma coisa totalmente diferente. Eu já vi várias pregações assim, né? E a gente que se torna crítico, né? Quando a gente ouve pregações assim, né? A igreja bíblica passa por vários pontos, né? Vários aspectos, né? Não somente na questão do sermão, né? Um sermão ser bíblico, ser dispositivo, ser um sermão que tenha coerência, que realmente explane a verdade, a palavra de Deus. Isso também é importante, né? Mas ser uma igreja bíblica é uma igreja que pensa também nesse processo de discipulado, de fazer com que as pessoas vivam, né, a Bíblia também, vivam os ensinamentos bíblicos, permitam... Uma norma de fé e prática. Isso, né? Tem ser regra de fé e prática, né? Não somente regra de fé, né? Que muita gente... Eu creio na Bíblia, tá? E aí? O diabo também crê, a Bíblia fala. E aí? Tanto que ele até usou, né? O maior exemplo disso, né? Eu creio que ele usou. É o diabo pregando para Jesus. Né? Aquilo é a coisa mais interessante de todas. O diabo também era pregador. Podemos dizer que o diabo era pastor moderno, pregava a Bíblia, mas o ponto de vista dele estava totalmente equivocado, totalmente contrário à verdade bíblica, né? Então, pro leigo, né? Você falar ser uma igreja bíblica parece uma contradição, pois todo mundo que vai ministrar ali tem uma Bíblia à sua frente, ou chama um versículo, né? Mas e eu acho que entra muito nesse sentido do bíblico, que a gente vai explicar melhor, também ser uma igreja cristocêntrica. Porque eu vejo que a maioria das pessoas que tiveram alguma experiência mal sucedida, algum trauma, digamos, dentro desse meio cristão, vir de igrejas que parecem exaltar muito mais o homem e ter um Deus que muito mais se assemelha a um Papai Noel, que está ali para te presentear com tudo que você pede, e se você não receber, você fica desapontado e sai dali machucado, né? Então, o que é de fato, para quem está nos ouvindo, ser uma igreja bíblica, cristocêntrica? Pastor Jean. Então, embora seja um livro sagrado, não deixa de ser um livro. Ainda é uma escritura. Né? Ainda está sujeita à interpretação, ao mau uso, infelizmente. Né? A gente sabe que a palavra, ela tem vida, né? O Espírito é a vida da palavra. Né? Deus encheu a escritura do seu Espírito ali. Mas é necessário que o Espírito traga à nossa memória isso. Né? A gente precisa dessa dependência, né? Que ele
nos oriente nesse caminho. É um caminho de confrontação e de mudança. A Bíblia não foi escrita para responder todas as nossas perguntas, as nossas curiosidades, as nossas dúvidas humanas, né? Ela foi escrita para nos transformar. Esse é o objetivo final dela. E nesse processo a gente precisa e depende de que o Espírito Santo faça isso. Então, toda vez que alguém vai pregar, né, a pregação está sujeita a isso. Alguém pode usar mal a Escritura, usar um versículo só como desculpa ou como pretexto e impor toda a sua ideologia, sua mentalidade, suas opiniões ali. Essa palavra não vai produzir vida. Pode produzir escravidão, servidão, uma série de controle, muita coisa ruim aí. Mas se há essa disposição, não, Senhor, o que o Senhor quer falar para o seu povo? Se há esse desejo do pregador, né, Deus pode usar e vai usar a palavra como não que vai agradar o seu povo. Não, o que o senhor quer falar. Não né? necessariamente. Mas é interessante, quando você é confrontado pelo Espírito Santo, isso inicialmente dói, né? Ninguém gosta de ser confrontado, não é agradável, mas a sensação de esperança, ela é transformadora, traz essa vida. Isso é verdade. Traz esperança. Você não é alvo só de condenação. Você é alvo da graça de Deus, do perdão de Deus, né? Do amor de Deus. Então, tudo isso traz vida para você. Inicialmente, aquela tristeza se converte em alegria. Você sente que está sendo resgatado, está sendo tirado daquela condição que não é boa, né? Embora seja confortável, né? Muita gente se sente confortável vivendo uma vida que não vai levar ela a lugar nenhum bom, né? Então, você ser tirado dessa situação não é agradável, ser tirado do seu conforto. Mas quando você é colocado num caminho de vida, de transformação, que você vê que você está vivo. Essa é a grande diferença, né? A gente nasce... É uma contradição, né? Todo ser humano nasce morto, infelizmente. Espiritualmente morto. Isso, a palavra diz, né? Que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Né? Por isso a reconciliação. Por isso a necessidade da reconciliação. Com a vida, com Deus. Isso é universal. Mesmo que a pessoa diga, não, eu sou ateu, não acredito em nada. Ok, é opção sua. Mas todo ser humano tem essa capacidade espiritual. A gente nasce com isso. Pode ser o povo mais primitivo do mundo, né? Até as pessoas mais modernas, atualizadas. Eu mesmo tive colegas de trabalho que diziam, eu sou ateu. Mas em cima do computador tinha uma carranca. Eu olhava, mas o que é esse negócio aqui? Sei lá, né? Dizem que dá sorte. Dizem que dá sorte, vai, né? Então, ali você vê a contradição. Mesmo que ele diga que não acredita em nada, não é verdade. Alguma coisa ele acredita, né? Mesmo que ele tire Deus da vida dele, ele vai colocar outra coisa no lugar. Esse vazio. O ser humano é muito dependente de um amuleto, né? Algo... Todos nós temos essa necessidade espiritual, né? Alguns encontram isso em música, em arte, em literatura. Alguma coisa você vai tentar colocar para dentro, né? Mas só Deus pode preencher isso. Só essa vida com Deus é que dá essa sensação de saciedade, né? Eu vejo muita verdade nisso, porque até a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, quando tem um encontro genuíno com Deus, parece que vem de um pedido de socorro, né? Um momento de dor. Eu lembro que da minha conversão foi justamente isso. Eu vivi a minha vida, cria que havia Deus, mas não vivia a presença dele, né? E eu lembro de eu pedir socorro. Senhor, estou vivendo um momento de dor, estou vivendo um momento difícil. Se tu realmente é real, faz alguma coisa na minha vida, deixa eu sentir a tua presença, que seja algo realmente que seja transformador. E quando eu me permiti fazer esse clamor, o Espírito Santo preparou tudo para que realmente eu tivesse um encontro com ele, conhecesse pessoas que compartilhassem das Escrituras. E um ano que era para ter sido um dos mais dolorosos e difíceis da minha vida, eu entendi o que é estar com Deus mesmo em meio à tempestade. Você sentir a paz, a presença, você vê Deus contigo ali a todo tempo. Então é transformador, né? Esse amor, essa disposição dele em alcançar o perdido, alcançar o morto e trazer a vida, né?
E quando o confronto é em amor, às vezes dói, mas você sabe que é para o seu bem e você vai crescendo dia a dia, né? Sim. Eu sempre digo que a Bíblia é um grande espelho, né? Ela mostra quem tu és verdadeiramente, ao ponto que ela também mostra quem Jesus é, quem Deus é. E nessa diferença, nesse grande abismo entre quem eu sou e quem Deus é, existe um encontro, né? Existe um desejo da parte das Escrituras de aproximar e fazer com que você vá ao encontro de Deus ao ponto de... Na verdade, ele veio ao teu encontro primeiro, né? Mas de que você vá se aproximando de Deus ao ponto de você ser transformado para se tornar como é a origem, né? A imagem dele, né? Mas é uma coisa que é interessante que tu tinha falado ali. A gente muitas vezes usa as escrituras para defender ideias, para defender filosofias, para defender doutrinas, para defender tradições. A gente usa as escrituras. Eu vejo um grande embate hoje nas redes sociais, interessante em relação a isso, né? Cada vez mais as pessoas estão usando as escrituras, versículos fora de um contexto geral da Bíblia, fora de um contexto do textual ali, daquela passagem, daquele capítulo, daquele momento ali, para defender ideias, para defender, viu, a Bíblia diz isso, então isso aqui está certo, isso aqui está errado, né? Então a gente está usando a Bíblia para defender o nosso posicionamento, na verdade. A Bíblia não pode ser feita dessa forma, ela não pode ser exposta dessa forma, o ensino da Bíblia não pode ser dessa forma. Isso não é ser bíblico. Muito pelo contrário, né? É ser antibíblico, né? Quando você faz isso, né? Você está sendo incoerente com as escrituras como um todo. A gente fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática também, né? Agora, usando a expressão da única regra de fé, é ela que vai apontar para nós a fé. É ela que vai apontar o que é o caminho correto. É ela que vai apontar para nós o que Deus espera da gente. É ela que vai apontar para nós os ensinamentos. É ela que vai apontar para nós a religiosidade. É ela que vai apontar... É ela que constrói isso. Está aqui. A verdade está aqui. Não posso eu dizer para ela assim, não, eu quero que tu defenda essa ideia, como se fosse o ChatGPT, a Bíblia fosse o ChatGPT agora. Eu quero que você crie isso e defenda isso. Eu tenho essa doutrina aqui, eu quero que você defenda isso. A gente faz isso. A gente faz isso para defender ideias, ideologias, para defender filosofias, para defender doutrinas, para defender denominações. A gente faz isso, está errado. Isso não é bíblico. A Bíblia, então, ser uma igreja bíblica, ser um sermão bíblico é você dizer assim, não, eu estou errado, a Bíblia está certa. Você está errado, a Bíblia está certa. Mas a Bíblia tem um caminho, uma esperança. Ela tem a forma de fazer com que você seja transformado, que você possa viver uma vida verdadeiramente plena. Ela tem como fazer isso. Você precisa apenas reconhecer, você precisa... se humilhar, vamos dizer assim, né? Ser humilde em reconhecer que você precisa dos ensinamentos que estão ali, né? A Bíblia ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela só é viva e eficaz quando verdadeiramente ela é exposta da maneira correta, né? Não para defender ideias de alguém ou de algum maluco aí, né? Por isso que só está interessado assim, eu vou pregar o que vocês querem ouvir. É fácil se fazer uma igreja dessa forma. Paulo já condenava isso, né? Que as pessoas buscariam líderes para ouvir aquilo, não que precisavam de fato, mas o que agradava aos ouvidos, né? Elas juntariam para si líderes. Elas colocariam essas pessoas em posição de poder, né? Para ouvir o que elas querem ouvir. Isso. Né? Infelizmente. E a gente sempre incentiva ao estudo das Escrituras, né? A palavra diz que é como tesouros escondidos. Então, muitas vezes as pessoas estão ouvindo coisas que não correspondem com a verdade, mas não buscam por elas mesmas o estudo aprofundado, buscar esses tesouros para confrontar. Não, você está aqui nessa posição, mas isso aqui não condiz com o que eu creio que seja o Evangelho. E a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Existem textos difíceis, de fato, se olhados isoladamente. Mas quando você olha a Bíblia num todo, ela se autoexplica. Então, o que acontece quando alguém é mal intencionado? Ele isola o texto e diz, esse texto significa tal coisa. Mas ele tirou da cabeça dele. Ele não submeteu aquela ideia a toda a Escritura. A exegese. Inserir no texto o significado que eu queira que ele tenha. Né? Já um texto isolado, muitas vezes, é pretexto para falsas doutrinas. Você deve extrair do texto o que ele significa, com honestidade, né?
E com o objetivo de quê? De ser trabalhado inicialmente, você como pregador, para depois compartilhar isso. Excelente. Então, dentro do nosso princípio, buscarmos ser uma igreja bíblica, simples e contemporânea. Agora vamos secar um pouquinho mais do que é ser uma igreja simples, Pastor Rodrigo. A partir do que nós estamos falando, da Bíblia. A Bíblia se preocupa com o homem como um todo. Geralmente, as igrejas, as religiões, elas focaram na vida eclesiástica da pessoa, na vida, da vida da pessoa como um cristão dentro da igreja, né? Então, muitas vezes as religiões são formadas para fazer a pessoa ficar fechada naquilo. E não para fazer a pessoa ser transformada para viver a sua vida de acordo com os princípios e valores que ela aprendeu dentro das escrituras. E existe um grande problema, né? A gente gerou, até no meio evangélico, e isso muito grandiosamente, igrejas complexas demais, que geravam ativistas religiosos e não discípulos. O que é ser um ativista? A pessoa ia na igreja, para a pessoa estar de bem com Deus, na cabeça da liderança, né? Ou no ensino da liderança, a pessoa tinha que ir na igreja na segunda servir, na terça servir, na quarta tinha reunião, na quinta tinha culto de homens, na sexta tinha culto de casais, no sábado tinha o culto de jovens, você tem que ir porque tu tem que servir, no domingo tem o culto normal, tu tem que estar lá. Então, todo dia a pessoa na igreja tinha aquele ativismo religioso, mas não gerava um propósito, um crescimento. A ideia de uma igreja simples tem 4 princípios básicos, né? Tem um livro que fala Igreja Simples, você deve... É fácil essa. Igreja Simples é o título do livro. Ele ensina 4 princípios básicos de uma igreja simples. Tem que ter clareza. Nós temos clareza. Nós temos uma missão a cumprir. Nós colocamos em palavras, que seria o processo de evangelismo e discipulado, né? Conjunto, reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. Então, isso é clareza. Nós temos que ter isso. Então, como é que nós vamos chegar nesse relacionamento crescente? Como que nós vamos chegar a fazer as pessoas crescerem? Então, nós temos que gerar um movimento, um processo de formação. Ajudar as pessoas, quando elas chegam na igreja, cruas, e tentar fazer com que elas alcancem esse objetivo de elas estarem crescendo continuamente, processualmente. Então, nós temos que ajudar elas a se movimentar nesse processo. Nós temos que estar sempre preocupados em alinhar as pessoas, alinhar os propósitos, né? Os ministérios, para que todos trabalhem pensando nesse objetivo, né? Então, tudo que a gente vai fazer vai gerar esse objetivo. E o foco, né? Que é o principal, né? Eu tenho que estar focado naquilo. Qual é o meu objetivo? E aí a gente vai pensar assim, tá, esse culto que eu estou fazendo aqui, essa programação que eu estou fazendo aqui vai gerar esse objetivo? Tem esse foco? Eu não vou fazer esse culto aqui porque eu acho legal. Vai atrair pessoas e é legal, tá? Mas ela vai crescer? Vai gerar reconciliação dela com Deus, vai gerar reconciliação dela com o próximo, vai gerar dela... Estou falando da gente, da nossa missão, né, como igreja. Vai gerar nela crescimento, vai gerar nela discipulado. Então, por que eu estou fazendo? Isso é cansaço. Eu só vou trazer pessoas para cá, para ficar trabalhando, para cansaço. Não, mas o evangelho ensina que ela deve viver isso lá fora. Tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter tempo para viver a vida dela, para ter o lazer dela. Isso também é bíblico, isso também é cristão. Sim. E eu tenho que ensinar isso para as pessoas. Já participei de comunidade que você se sentia mal se não passasse a virada do ano dentro da comunidade, né? Às vezes abrindo mão de estar com parentes que vêm visitar, enfim. Não é isso, então? Já passei por isso também, né? E isso foi uma das críticas quando a gente assumiu a igreja. Nós 5, né? Estávamos ali como liderança da igreja desde o início, né? Há 10 anos atrás. A gente falava, o primeiro ano novo, né? Porque eu estava acostumado também. E passava por esse sofrimento também. Tá, mas a gente vinha, família de fora, vai estar todo mundo reunido e eu vou estar na igreja. Tá, mas o meu pai ainda não se converteu, mas a minha sogra ainda não se converteu. Tá, e eu vou fazer o quê? Não vou passar com eles. Não vou passar com a minha família. Vou passar lá na igreja porque se eu não passar lá na igreja, o meu ano não vai ser abençoado. Essa é a mentira que os pastores contam, né? Tem que estar aqui para o teu ano ser abençoado. Porque se você não vier, você vai ter problema no ano. Uma oportunidade. Onde que está isso na Bíblia? De estar testemunhando ali, né? O novo homem, às vezes você se ausentando acaba gerando grande críticas. Oportunidade. Você isolaram, viraram uma seita, não andam mais conosco. Não mais conosco. E aí, isso também, esse é o grande problema. Quando nossa primeira reuniões de ano, assim, foi essa, né? A gente decidiu, nós não vamos ter. Nós não vamos ter. Uhum.
Aí você pode perguntar, e os irmãos que às vezes não tem uma família na cidade? A gente sempre conectou. procura o quê? Convidá-los, né? Quem está mais próximo. Conectou. Teve irmãos que vieram de fora e passaram um ano novo com a minha família, com a família, com meu sogro, com a minha sogra. E passaram. Sim. O simples é o mais difícil. Pastor Jean, ser uma igreja simples significa não ter profundidade bíblica? Não é sobre isso, né? Ainda pensando nessa questão da simplicidade, né? Tornar as coisas simples é mais difícil. É só lembrar do nosso tempo de escola, né? Fazer resumo, como é complicado, né? Você resumir, parece que tudo é importante, vou tirar isso aqui e tal. Então, o simplificar é um desafio, né? A nossa tendência como ser humano é sempre complicar as coisas. É da nossa natureza isso, né? Se a gente pensar em igreja ou qualquer outra coisa, tá assim, tal, tem essa necessidade aqui, precisamos de mais um ministério para cuidar disso. Aí mais um ministério, mais pessoas. Aí surgiu, não, mas nós podemos ter um ministério para tal coisa, para isso, para aquilo, para aquilo. Quando você vê, a estrutura está enorme. Se você colocar no papel, tentar fazer um diagrama de setores, um organograma, você vai ver que está gigantesco. E pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Aí tem 50 ministérios, a pessoa não vive mais, ela só vive na igreja. Vive em função da igreja. Você complicar tudo. Eu já vivi esse ativismo religioso, né? Então eu sei como é que é. Teve algumas vezes que a minha esposa falou para mim, pega a tua mala e vai morar na igreja, pô. Você tá todo dia lá. Isso foi ruim pro meu relacionamento com a minha esposa, mas a Bíblia ensina que eu tenho que ter um relacionamento bom com a minha esposa. Então, como é que eu entro nesse processo? Eu devo obedecer ao pastor ou devo obedecer a Deus que fala que eu tenho que tratar bem a minha esposa, que eu tenho que ter tempo para ela, tenho que ter com a minha presença, tenho que ajudar ela, tenho que fazer... Então, é esses pensamentos que a gente tem que... E como o Jean falou, é muito mais complicado fazer uma igreja simples do que fazer uma igreja complexa. Por quê? Eu crio 50 ministérios, vai ter sempre gente para trabalhar. E nunca vai ter reclamação. Mas pastor, lá na minha igreja tinha isso, aqui não tem. Dá para nós fazer? Não, irmão. Não dá para fazer. Eu já falei não várias vezes. Não dá para fazer. Porque assim, vai ter um monte de gente para trabalhar, né? E eu quero que você viva a sua vida em Cristo para as pessoas verem lá fora. Eu não quero que você seja cristão aqui dentro, seja luz, é um holofote virado para o outro, né? É assim que a igreja aprendeu, né? Essas igrejas complexas, né? Um holofote virando para o outro, brilhando para o outro holofote. Não, a gente foi chamado para brilhar nas trevas. Vamos viver o mundo lá fora, vamos viver a vida, seja cristão no seu trabalho, tudo que você fizer, faça o seu melhor, dê o seu melhor, faça com excelência, faça para Deus. Tudo é culto. Eu tenho esse princípio que a gente ensina também, mas é um princípio que eu tenho para minha vida. Tudo que eu fizer, tudo que eu faço, desde quando eu preparo alguma coisa em casa, ou quando eu estou com a minha família, quando eu estou no trabalho, tudo tem que ser um culto. Tudo é um processo de adoração. Amém. Eu estou lá para servir a Deus, eu estou lá para cultuar a Deus, então eu vou fazer o meu melhor. Eu acho que Calvino fez isso em Genebra, né? Uhum. Calvino criou essa cultura em Genebra. A gente fala de Calvino, pensa do calvinismo, né? Talvez seja um debate um dia para nós falar sobre isso, né? Não, acho que não é necessário também. Mas a gente pensa no calvinismo, mas o Calvino, quando ele pastoreou a cidade de Genebra, ele tinha esse princípio, ele ensinou as pessoas a fazerem isso, a servirem a Deus, a cultuarem a Deus com seus dons, com seus talentos, com seus serviços, com seu trabalho. Aí tu vai perguntar assim, o que é Genebra hoje? Tudo que é de excelente... Todas as marcas que são de Genebra são excelentes. São conhecidas no mundo inteiro. Nasceu lá no cara que entendeu isso, né? De excelência. Fazer como se fosse para Cristo. Eu sou um médico. Cara, seja um cristão no médico, seja o melhor possível. Seja um discípulo como médico. Sirva como o melhor. Faça tudo possível. Não é porque você fez um juramento de salvar vidas. Não, você vai fazer porque você vai fazer para Deus. É princípio bíblico. Você é cristão, então você vai fazer não por causa do juramento. Vai fazer porque isso faz parte de você. Servir com excelência. Sirva tudo, faça tudo com excelência. Serviço é um culto a Deus, né? Tudo é culto a Deus. Cultuamos e aí, como é que eu vou como... viver dessa forma se eu estou trancado dentro de uma igreja todo dia da semana, todas as noites da semana, chego cansado em casa, não trato bem a minha esposa. E acontece isso mesmo, né? Sim. Então, esse é o grande problema do ativismo. Então, se é uma igreja simples, é uma igreja focada. Menos programa, mas sem deixar de ter propósito. E tudo responde ao porquê da igreja. Por que a igreja existe? Eu estou fazendo isso por quê? Vai gerar o benefício para a igreja? Vai gerar o cumprimento da missão? Então, eu estou fazendo.
Se é só para encher um... Não estou dizendo que a gente não possa ter programações, não estou dizendo isso. Mas sempre que eu tiver uma programação, eu tenho que responder ao porquê. Isso aqui vai gerar algum benefício para as pessoas aqui? Vai fazer com que as pessoas cresçam? Vai fortalecer as famílias? Vai fortalecer a vida da pessoa? Vai gerar na vida da pessoa uma transformação para que ela possa resplandecer lá fora? Se não, por que eu vou fazer? Às vezes pode gerar dúvida quem está nos ouvindo, por ter menos ministérios ou por ser talvez menos ativista, a pessoa imagina que talvez o talento, o dom dela não vai ser útil, né? Eu tenho um dom e não existe esse ministério na igreja. Eu faço uma alusão até aos ministérios que nós temos no nosso governo, né? Que não necessariamente você aumentar 30, 40 quer dizer que vai ser mais eficiente. É só cargo. Ou vão ter pessoas pensando exclusivamente naquilo. Uhum. Então, todos os dons, todos os talentos são contemplados na igreja simples? Eu vejo da seguinte forma: não existe ministério sem ministro. Às vezes a igreja inventa isso. Não, precisamos de ministério tal coisa, para aquilo. Necessidades existem em milhares, aos montes. Mas para realizar qualquer ministério, você precisa da pessoa. Então, inicialmente existe o dom. Existe a pessoa. Se ela tem um dom, naturalmente esse ministério vai surgir. Não vai ser necessário que a gente crie ele. Não, vamos fazer tal coisa para atender a necessidade de fulano. Não, isso vai ser exercido naturalmente. A igreja é um corpo. Se o corpo está funcionando bem, cada membro vai atender a sua própria função, a sua necessidade. Isso vai ser natural. A gente não precisa complicar, criar mais estrutura. Isso a gente entende que é natural, é orgânico isso. Antes de a gente ir para o próximo assunto, né, que é para a gente poder ir caminhar para o final também, que é a igreja contemporânea, uma forma, um exemplo, uma possibilidade de dirimir as necessidades é os pequenos grupos. E aí tu cria pequenos grupos homogêneos, né? Então eu vou juntar jovem casal, eu vou juntar um jovem casal com outro jovem casal, vou formar um pequeno grupo e eu vou trabalhar esse assunto lá com eles. Vou pegar um jovem, vou juntar outro jovem, né? E vou formar um assunto lá com eles. Vou pegar um idoso junto com outro idoso e assim eu consigo, entendeu? Dirimir as necessidades. Eu não preciso criar um ministério para atender isso. Porque eu vou criar um ministério, vou criar um culto e aí vai gerar verdadeiramente discipulado, vai gerar geralmente crescimento ou vai gerar só cansaço, né? E o pequeno grupo, né, eles trabalham entre si e fortalecem bastante essa ideia. Excelente. Nosso último tópico aqui do nosso PIB Talk de hoje: o que é ser uma igreja contemporânea? O desafio de sermos uma igreja contemporânea, Pastor Jean. Contemporânea é falar para a nossa época, né? É ser atual. Usar a linguagem que seja compreensível, né? A gente falou de receber bem. É muito ruim a pessoa chegar na igreja e não entender nada do que o pastor está falando. Jargões. O vocabulário é muito antigo, né? Os temas apresentados, a pessoa não se vê naquilo. Ele está falando do quê? Sobre o quê? Né? Então, a igreja precisa falar para a época dela. Né? Não necessariamente entrar em polêmica, em crise. Não, a gente tem princípios que são eternos, que funcionaram há milhares de anos e estão aí até hoje. Funciona assim. Né? A humanidade mudou em muitas coisas, mas o ser humano ainda é o mesmo, os mesmos conflitos, as mesmas necessidades, as mesmas crises de sempre. Né? Então, esses princípios continuam sendo atuais. A gente não precisa pensar, a gente tem que tornar a palavra de Deus relevante. Ela sempre vai ser relevante em qualquer era. A questão é a linguagem. A linguagem limita isso. A forma da gente falar, a gente criar barreiras para as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Né? Eu lembro de uma das aulas que você me deu, né? Foi que a linguagem, tanto uma criança de 10 anos, quanto um adulto, um senhor de 80, todos têm que compreender, né, quando a palavra é ministrada. Se a gente não consegue explicar a palavra de Deus tanto para uma criança quanto para um adulto, então a gente não entendeu ainda. Estamos batendo cabeça ainda. Alguns princípios ali a gente não absorveu. Né? Então, é necessário isso, né? Que você consiga falar ao seu público. Jesus fez isso. Jesus foi contemporâneo com o seu povo. Ele se vestia como um judeu, falava a língua daquele povo. Né? Ele era acessível às pessoas, mesmo sendo o próprio Deus. Então, é uma grande lição para a gente. A gente tem que falar a linguagem que as pessoas entendem. Ser acessível a elas.
quando a gente fala de contemporânea, não podemos pensar assim em entretenimento. Atrair as pessoas por atrair elas. Para elas fazerem parte de algo que não tem sentido. Mas é só porque é um lugar agradável, né? Então não é diluir a doutrina para agradar o público. Não é isso, né? É claro que... Nem transformar o culto em entretenimento. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o culto tem que ser confrontador, na verdade, né? A palavra de Deus tem que ser pregada. Ela é o princípio básico de todas as coisas. É continuar fazendo as mesmas coisas que nós sempre fizemos como igreja, né? Com os mesmos princípios, com os mesmos fundamentos, só usar métodos atuais. É isso. Uma linguagem mais atual, uma linguagem mais acessível, né? Eu gosto de falar disso, né? O crente gosta de coisa complicada, por natureza. Não é verdade? Mas a Bíblia, no original, foi escrito em grego comum, grego koineu, a linguagem que o povo falava. Língua popular. Língua popular. Clássico. Não é nem clássico. É popular. Por quê? Porque ela queria que todos entendessem. É isso que a Bíblia queria. Que todo mundo entendesse. Entendeu? E é isso que Deus sempre quis. Por isso que ele usou essa linguagem. Nós é que na tradução antiga foi aquela linguagem rebuscada, mas não é que era uma linguagem rebuscada, porque era a linguagem da época. Por isso que linguagens mais atuais alcançam melhor. Porque falam mais as palavras, né? Então, quando a gente faz lá na igreja, algumas vezes a gente explica uma palavra. Não que a gente não vai falar de algumas palavras que são difíceis de entender, mas sempre explica. Explica quando a gente vai numa palavra original para explicar algum sentido, porque no português fica muito difícil de a gente falar. A gente vai usar uma palavra no original, tanto no hebraico quanto no grego. Explica, exemplifica, dá um entendimento daquilo. Quando canta no louvor, algumas vezes uma expressão que parece que no visitante é meio estranho demais. Pô, que expressão... O que isso significa? O que significa? Quando acabar a música, acabar aquele louvor, nós falamos sobre isso, explica para a pessoa vai se sentir acolhida. Poxa, eles se preocuparam comigo. Talvez todo mundo aqui entendeu o que ele estava falando, mas eu não entendi. Mas ele se preocupou em me explicar. Isso está aproximando a pessoa, está juntando a pessoa. Quando eu falo assim, eu vou separar as crianças, elas vão ter o culto delas, os adolescentes vão ter o culto deles, os adultos vão ter o culto deles, separados. Aí a gente fica pensando assim, os adultos estão preocupados em botar as crianças lá simplesmente para elas não atrapalharem no culto. Não é isso. A gente está preocupado em fazer com que elas entendam. As novas gerações. Existe uma linguagem para elas. A nossa linguagem muitas vezes não é acessível para elas. Estou me preocupando com eles. Então, isso é ser contemporâneo, né? É o Charles Spurgeon que falava que eu tenho que pregar... Com a Bíblia na mão, um jornal no outro dia. Tem que falar a linguagem que o povo entende. Eu tenho que falar as preocupações, eu tenho que responder as preocupações do nosso dia a dia. É por isso que nós, nas nossas mensagens, a gente costuma aplicar a palavra. Eu tenho que aplicar a palavra. Cara, o que isso serve para minha vida? O que isso que eu estou falando aqui, que o pastor falou lá, vai servir na minha vida? A gente faz essa preocupação, dessa aplicação final. Ensinar no sermão, ter uma aplicação. É por isso que os nossos pequenos grupos trabalham com perguntas, com reflexões. Eu entendi o estudo. Eu entendi aqui os versículos que foram lidos, entendi o estudo. Mas por que essas perguntas? Essas perguntas são para você aplicar na sua vida. Como é que está a sua vida? Como que está acontecendo? Como que esse princípio que nós ensinamos aqui nesse pequeno grupo, isso vai alcançar o seu coração? Como que você consegue colocar em prática? Tem sempre essas perguntas nos pequenos grupos para a pessoa poder aplicar. Isso é ser contemporâneo. A gente pregar em séries. Por que a gente prega em séries? Porque é a linguagem do dia, da época. As pessoas hoje ficam paradas na frente de uma série de Netflix. E a gente pregar em séries parecidas com Netflix, mas por quê? Você atrair pessoas? Sim, mas é para fazer uma linguagem que ela entenda, que ela alcance. Poxa, ele está falando sobre isso, e aí depois ele falou sobre isso, e depois ele falou sobre isso. Ele conseguiu gerar um conteúdo maior em várias pregações, em várias mensagens, ou em vários pequenos grupos, em vários estudos, ao ponto de eu conseguir compreender todo ponto e poder... Porque o povo é assim, nós somos assim hoje, né? Nós somos totalmente diferentes. Não está errado fazer da mesma forma que você fazia antigamente, só que isso não vai alcançar as pessoas atuais. E você percebe que Jesus, quando ele chegava num público, ele era de um jeito. Quando ele chegava no outro público, ele era do jeito, porque ele alcançava as pessoas, ele estava preocupado em fazer com que o sermão alcançasse as pessoas. E é isso que a gente tem que ser, né? Paulo fala dizendo, me fiz de judeu para aproximar os judeus. Me fiz de gentil, né, para aproximar os gentios. Não tem problema nenhum nisso, mas desde que o princípio não seja... A gente fala assim, né? A gente fala, né, a nossa mão aberta e a nossa mão fechada. Isso aqui a gente não abre mão.
Nós não abrimos mão de ser uma igreja bíblica. Nós não abrimos mão de ser um organismo vivo. Antes de ser uma organização, nós não abrimos mão de ser um organismo vivo. É a nossa essência isso. Nós não abrimos mão da nossa essência, dos nossos princípios eternos. A palavra de Deus é o nosso princípio eterno, nossos fundamentos eternos. Nós não abrimos mão disso. Nós vamos pregar isso aqui até o fim. E nós vamos ficar com isso até o fim. Só que nós podemos usar métodos atuais. E esses métodos atuais, eles daqui a 10 anos, podem ser outros. A forma para aquele momento, né? A forma pode ser outra. A forma pode ser outra daqui a 10 anos, daqui a 20 anos vai ser outra. O jeito que a gente faz hoje de igreja talvez seja diferente. Mas isso aqui não pode ser aberto. Isso aqui tem que continuar fechado. É isso. Ser uma igreja contemporânea, basicamente. Que bom. Muito bom. Sempre estar com vocês, sempre aprendendo, sempre sendo edificado. Espero que você em casa também tenha gostado. E nos vemos no próximo PIB Talk.